Boa noite, pessoal. Tudo bem? Galera, estamos aqui de novo no canal do Tio Ricardoni, trazendo um conteúdo muito relevante para todos vocês, trazendo bastante informação, né? O canal do Tio Ricardoni que não para de crescer, cada vez cresce mais, cada vez tem mais inscritos no nosso canal, tá bom? Hoje, pessoal, vamos falar de um assunto aqui no nosso canal muito legal. A gente vai falar sobre autismo, né? E a importância do ABA também aqui, o que o ABA pode auxiliar no processo do corte de cabelo, tá bom? Para quem ainda não conhece, tá? E hoje a gente chamou uma pessoa para a gente entrevistar aí, né? Para participar da nossa live, para trazer o conhecimento para vocês, tá bom? Nada mais, nada menos do que ele é professor, psicólogo, diretor, tá? E pai atípico também, né? Para passar essa experiência para vocês, tá bom? Ele é diretor da Academia de Autismo, tá? E eu trouxe ele aqui para dividir um pouco essa experiência com a gente, que vai ser uma aula, né, pessoal, que ele vai dar aqui para a gente hoje, falando sobre o autismo para a gente aqui ao todo, tá bom? Vamos chamar ele aqui. E hoje quem está com a gente é o Fábio Coelho. Seja bem-vindo, Fábio. Olá, olá, prazer enorme estar com vocês. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar sobre autismo, especialmente, né, numa temática tão importante aí, que leva, né, tantos desafios para os familiares, para as pessoas com TEA, né, que é justamente o trabalho, né, de procurar, né, o barbeiro, de cortar cabelo, de sentar. Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho da minha experiência aqui na área da análise do comportamento, da ABA, na área da clínica também, né? Sim. E posso compartilhar um pouquinho dos desafios que a gente percebe também com os nossos clientes, os nossos pequenos, né, da clínica e também com os meus filhos, né, nessa hora tão importante aí que faz parte da vida funcional de todos, né? Sim. Ô Fábio, antes da gente começar aqui, eu gostaria que você se apresentasse, o pessoal que vai acompanhar aqui a nossa live, né, que te conhecesse melhor aí, né? O Fábio ele é muito conhecido já, pessoal. O Fábio ele, né, ele tem bastante coisas que ele faz. A agenda desse homem é muito concorrido, né? Então, esse tempinho que ele está aqui com a gente aqui é muito precioso. Tá bom? Então, Fábio, se apresenta aí para o pessoal te conhecer melhor. Então, quem não conhece, sou Fábio Coelho, sou psicólogo, tá? Estava lá em 2012, né, na faculdade de psicologia, terminando a faculdade de psicologia, e atuava na área da aviação, então trabalhava numa área completamente diferente, fazia treinamentos de habilidades sociais para pilotos, controladores de voo, né? E, e recebi o diagnóstico do meu filho, o mais velho, Guilherme. E aí, desde então, quando eu recebi o diagnóstico dele, até quando eu já comecei a estudar antes, né, a partir da hipótese, né, dos sinais, eu direcionei todo o meu estudo para a área do autismo, né? Então, aos poucos, eu fui saindo dessa área da aviação, era concursado, saí do concurso, né? E entrei de cabeça, primeiro para ajudar o meu filho, né? Então, na época não tinha muitos cursos, eu fui fazer cursos de formação avançada em ABA, especialização em TEA, especialização em ABA, tudo fora, né? Porque não tinham cursos ainda aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E fundei a clínica primeiro, né? O consultório que virou uma clínica, fui ajudando outras famílias da região e aí a coisa foi crescendo. Hoje nós temos a clínica Mosaico aqui na região, atende em torno de 200 crianças e adolescentes com TEA, uma clínica interdisciplinar focada em aba, e temos então o nosso modelo que a gente leva para outras clínicas do país. Temos hoje 6 clínicas de outras regiões que utilizam o nosso método aqui da clínica e recebem consultoria minha, mensal, né? E também, a partir desse momento de mudança pessoal, começamos a fazer algumas capacitações aqui na região primeiro, aí fizemos um evento online, e a partir desse evento online, numa época aí, 2015, 2016, uma época que não tinha muitos cursos online, muitos cursos digitais, né? A partir deu super certo esse primeiro curso online, e aí a partir disso nós fundamos a Academia do Autismo. Então, a instituição mais conhecida aí, está presente em toda a América Latina, é a primeira instituição de capacitação profissional focada especialmente no público autista, né, especializada em autismo. Nós somos a primeira da América Latina, temos mais de 40 mil alunos,
em diversos cursos de ABA, cursos de outras áreas do autismo também, formações avançadas, treinamentos presenciais, consultorias, supervisões e a nossa pós-graduação também, né? Então, estou à frente tanto da clínica Mosaico, na qual sou responsável técnico, quanto da Academia do Autismo como professor e diretor. E tenho meus dois em casa, né? O Guilherme, que hoje está com 12 anos, e o Fernando, que está com 8 anos, né? Eu e a minha esposa aqui estamos ali à frente, né, das intervenções e, logicamente, do dia a dia como pais também, né? Hum, olha aí, pessoal, o currículo do Fábio aí, como é grande, como é rico, né? E eu acompanho o seu trabalho, viu, Fábio? O Fábio veste a camisa mesmo, viu, pessoal? Ele corre atrás. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Fábio, que você vem Poxa, fazendo aí. obrigado. Obrigado. Pessoal, para quem não sabe, o Fábio já fez uma live comigo há 3 anos atrás, viu? 3 anos atrás, ele deu oportunidade lá também da gente fazer uma live lá no Instagram. O Fábio foi um dos primeiros aí a fazer uma live com o tio Ricardone aí, e ajudou a gente muito lá, né, que a gente estava com... Quando você fez a live com a gente lá, Fábio, a gente ia para 2 anos de salão, né? Sim, eu lembro, eu lembro. Achei Então, fantástico, inclusive, na época, elogiei bastante, porque vocês também, assim como a Academia do Autismo, vocês foram também pioneiros, né? A gente não tinha então. muito trabalho especializado, assim, nessa área, né? E aí, hoje a gente já fez 5 anos, né, que a gente está com o salão lá funcionando. Hoje, Fábio, a gente já tem 3 profissionais aqui no salão. Hoje a gente já atende mais de 700 crianças por mês, né? A gente já virou referência aqui na nossa cidade. Agora a gente já está elaborando curso, né, para sair aí, um curso online também, para tentar levar esse tipo de atendimento para mais pessoas, para mais regiões, né? Então, a gente vem trabalhando muito forte aí nessa área para atender crianças com necessidades especiais, né? Inclusive os autistas, pelo fato de ter uma maior dificuldade em cortar cabelo, né? Então, por isso que a gente criou esse canal aqui também, para estar trazendo essas informações para quem mais precisa aí, quem está passando aí dificuldade para cortar o cabelo de seu filho, ou até você profissional que está querendo entrar nessa área para você ter conhecimento aqui no nosso canal, né, Fábio? Então vamos lá. Fábio, vamos começar falando sobre autismo, né? O que é o autismo, Fábio? Então, a gente pode categorizar o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento de base genética, né, com uma alta hereditariedade, e que vai impactar de diferentes formas, né, por isso o conceito de espectro, né, vai impactar de diferentes formas, né, diferentes intensidades também, nas áreas de comunicação social e interação social. Então, lá no manual diagnóstico, nós temos três critérios dentro dessa área, e precisa preencher os três critérios. Então, precisa ter algum déficit, alguma tipicidade nessa área, né, da comunicação social, da interação social, né, e também vai impactar uma outra área que a gente chama de uma díade, então, né, vai impactar a comunicação, o comportamento restrito e repetitivo, ou interesses, né, restritos, as estereotipias, o hiperfoco, né, e aí tem 4 critérios lá, e aí desses 4, o autista ele precisa preencher 50% desses critérios, no mínimo 2, né, para preencher os critérios de autismo, então, precisa ter todos os critérios da área de interação social e comunicação, né, prejuízos nessa área, e pelo menos 50% dos critérios de interesse restrito, repetitivo, comportamento estereotipado, né? E além disso, logicamente, os critérios eles precisam ser com uma intensidade, né, consistente, então precisa é um transtorno, né? Então precisa transtornar, né? Precisa ter um impacto suficiente na vida da pessoa, não é só ter traços de autismo, né? Precisa ter uma intensidade grande, né? E precisa estar presente na infância, tá? Porque pode ser questões futuras, né, que acontecem na idade adulta, na terceira idade, podem trazer prejuízos semelhantes. Então, os traços e características precisam estar presentes na infância para a gente fechar o diagnóstico de autismo.
Hum. Ô, Fábio, você já deve ter escutado também, né, algumas pessoas falar, porque o aumento desse diagnóstico, né, vem aumentando tanto. Você sabe explicar para a gente qual o motivo, se tem algum motivo? Aham. O fato é fato que os diagnósticos de autismo estão aumentando, né? O número de diagnósticos de autismo, né, estão aumentando. A gente tem algumas pesquisas que já apontaram isso, a principal delas nos Estados Unidos, com crianças de 8 anos de idade, né, que são mapeadas por amostra, né? E a última estimativa era de 1 a cada 36 crianças, né? Então dá mais de 2% aí da população um diagnóstico de TEA, né? E a gente falava aí 1 para 150, né? Há 15 anos atrás. Então, é um aumento significativo de diagnósticos, né? Por que isso está ocorrendo, né? Existem teorias, né? Explicações, buscas, muitas pesquisas tentando entender, né? Quais são as variáveis, né? O que hoje nós temos como consensual primeiro, o melhor conhecimento da sociedade. Então, um maior diagnóstico talvez não signifique que está aumentando os casos de autismo. Na verdade, um consenso científico é que agora a gente está conseguindo diagnosticar realmente. E antes a gente não diagnosticava porque não tinha tecnologia e conhecimento para isso. E mudanças no conceito diagnóstico, né? Principalmente em 2013, ou seja, há 10 anos atrás, teve uma mudança no manual diagnóstico, né? Então, outras nomenclaturas deixaram de existir e passaram a pertencer ao conceito de transtorno do espectro autista. Então, antes a gente tinha um autismo mais focal, que era o autismo infantil. Agora a gente tem um transtorno do espectro autista. Então, outros transtornos, né, como síndrome de Asperger, autismo atípico, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global de desenvolvimento, foram incorporadas para o diagnóstico. E aí também aumentou o diagnóstico, né, de Sim. transtorno do espectro autista e, logicamente, outros caíram por terra porque deixaram de existir. Há também algumas pesquisas aí apontando uma diminuição de outros diagnósticos. E aí a gente não sabe muito bem, né, se hoje o olhar clínico está mais acurado para o autismo, né, ou se os diagnósticos foram dados errados, né? Mas a gente tem hoje deficiência intelectual, outros diagnósticos que estão diminuindo, né? No público adulto também, transtornos de personalidade, esquizoide, transtorno de personalidade borderline, vem diminuindo e aumentando o número de transtorno do espectro autista também. Mas o que a ciência explica hoje é que a gente tem um melhor conhecimento para diagnosticar. Hum. Na verdade, assim, sempre existiu, né? Que hoje a tecnologia, por estar mais avançada, consegue descobrir, né? Sim, E, e tem vários adultos agora sendo diagnosticados, né? Descobrindo o que era para ser descoberto na infância, né, Fábio? Estão descobrindo agora, depois de adulto. Isso também aumenta aí a sim, porcentagem de diagnóstico, né? sim, muitos adultos sendo diagnosticados. A gente teve aqui casos na clínica, terapeutas com diagnóstico nos últimos anos, profissionais da academia do autismo, professores da academia do autismo, recebendo, pais da clínica recebendo diagnóstico de autismo também. Então, tem essa busca, né, por diagnóstico, porque os pais começam a se identificar, adultos começam a se identificar a partir de artistas famosos que receberam diagnóstico tardiamente, né? Sim. Pais que receberam diagnóstico, produtores de conteúdo da área do autismo que receberam diagnóstico também, né? E aí começam a falar mais sobre isso e outros vão buscando, e aí por isso a gente tem esse boom, né, de diagnóstico. Uhum. Legal. O Fábio, você também é especialista em aba, né? Antes da gente entrar sobre o aba, eu gostaria que você explicasse também, né, o que é a aba, né? Então, a aba ela é uma ciência, né? Ela é uma ciência que existe há bastante tempo, focada em várias áreas onde tem pessoas se comportando. Mas na área da saúde, com a psicoterapia, com as intervenções, e na área do ensino, da educação, ela é bastante famosa, né? Desde as terapias comportamentais,
que começaram com terapias para fobias, né, para redução de medo de cachorro, medo de elevador, medo de andar de avião. Então, essas fobias específicas, existia uma técnica comportamental chamada dessensibilização sistemática, e lá começou, né, a aba ser aplicada nesse contexto clínico, né, com as chamadas terapias comportamentais. Só que na área do autismo, lá na década de 80, a aba ela foi pioneira no sentido de mostrar estudos robustos que comprovavam que era necessário um trabalho intensivo e que era possível, principalmente, ensinar crianças com atraso no desenvolvimento a aprender a escrever, aprender a ler, aprender a falar, aprender a ter maior qualidade de vida, né? Então, os estudos mostraram isso. E aí a aba, que serve até hoje para várias áreas, com outras nomenclaturas, né? Ficou muito famosa na área do autismo, né? Ao ponto de hoje a gente ouvir falar em aba, a gente já associa, O né? autismo. Porque nas outras nomenclaturas, nas outras áreas, ela foi traduzida aqui no Brasil de uma outra forma, né? E lá no começo, quando surgiu os estudos sobre autismo, aqui no Brasil, a gente ainda via artigos falando de ACA, análise do comportamento aplicada, terapia analítico comportamental infantil, TASS, né? Mas hoje, né, há um consenso aí de que ABA, a gente está falando desse conjunto de técnicas comportamentais, né, individualizadas para o público infantil, que podem ser sempre singulares, sempre individual, né? Então, que podem ser de diferentes formas, né? Estruturada, naturalística, posso utilizar, né, diferentes tecnologias dentro da análise do comportamento para ajudar no desenvolvimento das pessoas com TEA e com atrasos no desenvolvimento. Então, eu fui fazer, né, formação avançada, fiz a formação avançada no ITCR em Campinas, né, com a Cíntia Guilhardi, fiz especialização em aba também, e recentemente fiz a minha certificação internacional pelo IBAL também, fiz todo o acompanhamento para poder me certificar como analista do comportamento supervisor, né? E é a ciência que eu aplico com os meus filhos, é a ciência que a gente criou o modelo aqui da Academia do Autismo, baseado na aba também, porque é a ciência que mais tem evidências para a população autista, tá? Não tem nenhuma outra ciência que mais tem evidências de que tem tecnologia para ensinar pessoas com autismo do que a aba hoje, tá? Uhum. Ô Fábio, e o que o ABA, né, pode auxiliar aí no processo do corte de cabelo, né? Para quem... Então, de diferentes formas, né? Porque a aba, ela entende o comportamento humano como uma interação com o ambiente, né? Eu sou fruto da minha história de vida, né? Como se, eu sou uma síntese do que eu já vivenciei. Então, a gente sempre olha o processo de aprendizado como uma interação com o ambiente, né? Com o espaço onde a criança está, com o manejo desse ambiente, com as pessoas que estão presentes nesse ambiente, né? Isso modifica o comportamento da pessoa. Então, quando a gente entende esse olhar interacional, né, a gente vai entender que manejando esse ambiente, planejando esse ambiente, né, para respeitar a individualidade a partir de um conhecimento sobre a outra pessoa, eu modifico o comportamento dela, ou pelo menos eu aumento a probabilidade dela agir de uma determinada forma. Exemplo, né, para não ficar, né, numa literatura. Uhum. Exemplo, né? Eu sei que, com o conhecimento da análise do comportamento, eu sei que se eu não planejar o meu atendimento, né, e a criança precisar aguardar 15 minutos, né, esse tempo de espera vai evocar comportamentos problema. Verdade. Se eu atender com hora marcada e ela chegar e já for direto direcionada para o corte de cabelo, eu sei que aumenta as chances dela ter uma adaptação. Isso é manejo do entorno. Isso é a aba, né? Eu estou manejando variáveis que afetam o comportamento da criança. Então, eu sei que se eu receber ela com uma preferência dela, porque a família me disse que ela gosta do Mickey, então eu vou receber ela com o boneco do Mickey. Eu vou colocar o boneco do Mickey na cadeira para ela vir e cortar o cabelo do Mickey,
né? Para depois ela se sentir familiarizada para eu cortar o cabelo dela. Eu sei que assim eu estou criando um ambiente de segurança, reforçador, e estou aumentando as chances dela emitir comportamentos que é o que eu desejo, comportamentos que culminam com um corte de cabelo. Né? Então a Ada ela vai ter sempre esse olhar de que o problema nunca está na criança. Se eu manejar bem as contingências, respeitando a individualidade dela, né, aumenta muito as chances de ela agir, né, dela aprender comportamentos que é o que a gente espera. Então, a aba ela pode ajudar em todas as áreas, onde tem uma pessoa se comportando, se você tem esse olhar para o ambiente e não para rotular a criança, você vai manejando o ambiente e vai conseguindo ali, né? Quando eu falo de ambiente, estou falando da pessoa também, né? Que a Sim. pessoa faz parte daquele ambiente. Então, o barbeiro faz parte daquele ambiente. Esse profissional, ele pode estar com uma roupa mais lúdica, ele pode ir até onde a criança está e não forçar a criança a sentar, ele pode respeitar o tempo da criança, ele pode ser muito divertido para construir um vínculo com essa criança. Então, também faz parte desse ambiente, né, o profissional que ali está, que precisa ser um profissional com vocação, com habilidades para ser uma pessoa reforçadora também, né? Uhum. No nosso caso aqui, a gente tem bastante experiência, assim, o Fábio. No nosso caso aqui, a gente procura sempre, tipo assim, se adequar à criança, né? A gente tem uma Perfeito. entrevista que a gente faz aqui com os pais antes, né? Mesmo pelo WhatsApp mesmo. A gente manda algumas perguntinhas para os pais, falando se a criança tem alguma dificuldade, né? Puxa um pouco do histórico dessa criança. E a gente trabalha aqui com horário agendado mesmo, que você falou, né? Que teria que ser um horário mais. Você se preparar para aquele atendimento, né? E aí, quando a criança chega, a gente já sabe como que você vai abordar, como fazer a abordagem, o que você pode fazer, né, com essa criança. Então, isso está tudo vinculado ao ABA, né? O ABA é isso, é você trabalhar um ambiente para receber essa criança da melhor forma possível. Perfeito, totalmente individualizado, né? Porque quando você faz a entrevista com a família, é aquela entrevista que vai nortear o seu trabalho. E se você recebe outro cliente uma hora depois, uma outra entrevista vai nortear um outro trabalho, né? Então é sempre individualizado, porque se tem uma coisa que a aba bate muito na tecla, né? É que até uma frase do próprio Skinner, né? É que do ponto de vista científico, a singularidade humana é inquestionável. Nós somos únicos, né? Um exemplar único da nossa espécie. E então, se eu não tenho esse olhar para alcançar essa individualidade, as chances de eu errar aumentam muito. É o que a aba vai dizer, né? E por isso que espaços comuns têm essa dificuldade de trabalhar com os autistas. Os espaços comuns têm a dificuldade porque criam regras comuns, né? Sim. Regras gerais. E a nossa sociedade não foi pensada e planejada para pessoas com atraso no desenvolvimento, com atipicidades, né, no desenvolvimento. Às vezes não é nem um atraso, mas é uma atipicidade, é um jeito de ser diferente, né, é um reagir diferente aos estímulos do meio. Então, quando eu consigo alcançar essa individualidade, adaptando o meu ambiente para essa individualidade e adaptando o meu jeito de ser para essa individualidade, aí eu consigo trabalhar como vocês vêm demonstrando nessa área, né? O que você falou é importante mesmo, viu? A gente, que eu falo que é sair do padrão, né, ô Fábio? Que hoje, né, a sociedade ela impõe um padrão ali e tem pessoas que têm dificuldade em sair desse padrão, né? E para atender as crianças, né, com autismo, você tem que sair desse padrão. Por quê? O autismo, ele não tem o padrão de dificuldade, né, Fábio? Tipo assim, essa criança tem essa dificuldade, não quer dizer que a outra vai ter a mesma, né? São vários, né? Eu acho que é normal, né? Todo ser humano é assim, né? Nenhum ser humano é igual ao outro. E o autismo também não é, né? Cada um tem a sua característica, cada um tem a sua dificuldade. E aí foi o que o Fábio falou, você tem que saber é,
se adequar à dificuldade da criança. E o ABA também, não sei, é uma dúvida minha, Fábio, trabalha também na parte de escovar dente, da limpeza física também, essas coisas assim? Sim, sim, sim. Tem muita tecnologia de ensino para as habilidades de autocuidado, habilidades funcionais, né? A gente pode, por exemplo, inclusive o próprio corte de cabelo, mas o corte de cabelo tem a especificidade que alguém corta, né? A gente não está ensinando a criança a Criança, cortar o próprio isso. cabelo, como, por exemplo, a gente ensina o adolescente a fazer a própria barba, né? Uhum. Mas aí existem tecnologias para isso. Com o público infantil, geralmente são objetivos de ensino, escovação de dentes, né? Se alimentar sozinho, uso do banheiro, né? Se vestir e tirar a roupa sozinho, colocar meia, colocar o tênis. Então, são todas habilidades que a gente tem um processo ali de encadeamento. A gente divide a atividade em pequenos passos e vai ensinando um passinho de cada vez até a criança alcançar a autonomia em todo o movimento. Então, o ABA ele tem um protocolo a se seguir, então, né, ô Fábio? O ABA ele é protocolado, assim. É uma ciência que a gente precisa enxergar talvez como uma caixa de ferramentas. Sim, tem muita coisa lá dentro. E aí você avalia individualmente cada caso. Você vai lá nessa caixa e busca o que que é o melhor para aquele caso, né? Então, a gente tem modelos de ensino por pareamento, alfabetização por pareamento, tem encadeamento de tarefas para ensino de habilidades funcionais, tem o ensino naturalístico de comportamentos chaves, tem tecnologia para comunicação alternativa, para ensino de comunicação alternativa, tem métodos de tentativas discretas, né, quando a gente precisa dar um suporte maior para a aquisição de habilidades básicas, né? E aí a minha avaliação que vai fazer eu transformar essa intervenção na terapia para aquele caso específico, né? E aí sim a gente vai encontrar as melhores ferramentas, mas tem muita, muita tecnologia hoje para que a gente consiga alcançar um bom trabalho com a população autista, né? Sim, o ABA trabalha no detalhe, né? Eu recebo crianças aqui, né, que corta cabelo comigo há algum tempo, né? E quando essa criança começou a, a fazer o método ABA, né? Eu senti uma diferença muito grande dessas crianças. Tem criança que tem uma evolução muito grande, assim, ô Fábio, que tinha crianças aqui que até, né, não, não recebia comando, você podia chamar a criança que ela não, né, conseguia, e a partir desse método, crianças, né, você chama, ela consegue receber esse comando, ela consegue entender o que você precisa fazer, isso através do ABA, né, os pais Sim, já falaram para mim, ah, ele tá fazendo. fundamental, fundamental para que ela tenha uma melhor qualidade de vida em todas as áreas e vai impactar logicamente no corte de cabelo. A gente teve recentemente aqui na clínica um grupo de doutores, né, doutorandos, na verdade, estavam aplicando uma pesquisa para a avaliação da força em crianças com autismo. E as crianças precisavam fazer 3 exercícios para a pesquisa deles, né? E eles aplicaram em todas as crianças da clínica, né? E aí a grande dificuldade era justamente que algumas crianças não seguiam o comando, né, para sentar, para puxar, né? Então não tinha como avaliar a força, não porque a criança não tem força, né, mas sim porque ela não conseguia fazer os exercícios que iriam avaliar, né? E olha que interessante o feedback deles, né? Na nossa clínica, quase 70% das crianças fizeram os exercícios. Enquanto em outros locais onde eles já tinham tentado, né, fazer a pesquisa, menos de 30% faziam, né, os exercícios, né? O que que esse dado nos diz? Que a aba, ela ajuda, né, a adquirir, né, e eles até vão citar isso na pesquisa deles, né, que a aba ajuda a criança a adquirir habilidades como seguir instruções,
como sentar, aguardar, né, ter tolerância ali para participar dos exercícios, seguir o modelo, porque eles faziam, né, movimento para a criança repetir, né, e isso causa um impacto em toda a vida da criança. Então, apesar de serem exercícios ali que elas nunca tinham feitos, né, quase 70% conseguiram permanecer ali os 10 minutos que durava as atividades, né? Sim. É, então, a importância, né, que tem como você preparar esse ambiente para as crianças. Já aconteceu comigo aqui também, Fábio, pessoas que, criança com 5 anos de idade, aconteceu recentemente, aconteceu hoje, ontem, eu atendo crianças assim todos os dias, né, que tiveram experiências em outros salões de cabeleireiros, né, e nenhum teve sucesso, né, crianças que chegou à sua idade de 5 anos, e os pais falaram para mim, a gente nunca conseguiu cortar o cabelo dessa criança completo. Sempre foi um momento, né, desesperador. Sempre quando a gente fala em cortar cabelo, né, já é aquela ansiedade, todo mundo fica tipo, nossa, vamos lá passar nesse momento. E, e aí a gente percebe aqui no nosso salão, quando a gente recebe nessas famílias, como a gente prepara todo esse ambiente, né? Hoje em dia a gente atende aqui em salas individuais, cada criança tem o seu, né, o seu profissional, a sua salinha. A gente não põe, né, as crianças um do lado do outro, é tudo separadinho, para cada profissional conseguir atender mesmo essa criança, dar a atenção que ela precisa, né, analisar as dificuldades realmente. E quando a gente começou a fazer esse trabalho aqui, a gente sentiu muita diferença, Fábio. Porque foi o que você falou, a gente conseguiu preparar o ambiente para receber essas crianças. Então, tem crianças que nunca conseguiram cortar o cabelo e chegam ao nosso salão, a gente consegue, né? E até alguns pais falam assim: nossa, não é possível, você fez alguma mágica, alguma coisa aí, porque ele nunca ficou assim para cortar cabelo, nunca foi tão tranquilo assim. Mas aí o segredo é isso, né, que você está falando, é um ambiente preparado para aquilo, né? Você se antecipar para aquilo. Eu acho que isso que é importante para a criança, né? E o ABA auxilia nisso. Seria assim. Perfeito, sua fala foi perfeita, né? Esse ambiente, olha a diferença do ambiente, né? A sala é individualizada, porque se você coloca várias crianças uma do lado da outra, o impacto de uma, o comportamento de uma interfere na outra, né? Então, uma criança Sim, pode agitar a outra, né? Fica um espaço sem controle, até por questão de segurança, a criança pode levantar, sair correndo, mexer em algumas coisas. Então, você cria um ambiente mais controlado, você diminui o excesso de estímulos, você traz mais segurança, mais conforto para a criança e consegue adaptar aquele ambiente, né? Para conseguir trabalhar com ela, né? Então, olha como esse olhar individual que é o grande segredo do trabalho, né? então. E aí é onde está vindo pessoas de outras cidades, Fábio, atrás do nosso serviço, do nosso atendimento, né? Para você ter uma ideia, a gente tem até cliente aí do Rio de Janeiro que vem, né? Sempre que vem para São José, eles traz o filho dele para ser atendido aqui no nosso salão. E é onde a gente tá aí virando referência nessa área, esse atendimento aí. E só que, Fábio, mesmo a gente falando sobre isso, né? Não sei se você já passou por isso, se você pode dar uma dica aqui pra gente. É difícil que a gente atrair mais pessoas para fazer esse tipo de atendimento. Você que, né, que já fez curso, já tem curso online, não sei se você tem alguma dica para dar ou se isso é normal mesmo. É muito difícil a gente atrair profissionais para que queiram fazer esse tipo de atendimento. Você com a sua experiência, o que você acha Talvez a gente precisa tentar entender o porquê, né? Talvez é um atendimento desafiador, talvez falta conhecimento em relação aos profissionais, o medo do desconhecido, né? Acaba afastando também, porque precisa adaptar, e logicamente que você fazendo um trabalho especializado, adaptado, com a agenda horária, geralmente um corte mais demorado, né? Que envolve capacitação maior dos profissionais, é um serviço, né, com uma tabela diferenciada, né? Um serviço mais especializado, né? Aquela live que a gente fez, por exemplo, há 3 anos atrás, eu indiquei para algumas
algumas pessoas e, e um na época era monitor aqui da Academia do Autismo, né, que é o Daniel, abriu uma barbearia e atua, né, na área, mas lá no Rio Grande do Sul, né, Sim. na cidade natal, né, inspirado inclusive no trabalho de vocês, né, vocês estão aí de Ah, que parabéns, legal. inspirando muitas outras barbearias. Aqui é onde meu filho corta o cabelo também, a gente indica lá para, apesar de não ser um centro especializado no público infantil, tem um trabalho dentro, né, que permite o corte de cabelo de crianças com TEA. Meus filhos conseguem se adaptar bem lá. Então, eu acho que é muito isso, né? Os profissionais entenderem que, primeiro, tem uma demanda muito grande, né? Precisa de um trabalho especializado. E tem tanta barbearia, né, abrindo, né, Tem que, muito. que seria inclusive uma forma de se destacar, né, uma forma de se diferenciar, né, Exatamente. na sua cidade. Tem muitas pessoas precisando, muitas crianças precisando, muitas crianças que não cortam cabelo em casa, aí os pais acabam tendo que aprender, né, ou compra uma máquina e corta lá rapidinho, só porque ele Sim. precisa cortar por questão de higiene, mas não conseguem levar, né, para cortar o cabelo. Isso é muito comum. E temos profissionais que já estão mostrando, como vocês, que com a adaptação, com o conhecimento, é possível facilitar a vida ali das famílias, né? Você falou dos pais cortar em casa, ô Fábio. A gente já está elaborando um curso para os pais, né? Os pais que cortam o cabelo em casa. É, devido aos depoimentos de pais forçaram o filho a cortar o cabelo e faz em casa ainda, né? Tem vários depoimentos de pais que falaram pra gente que eles seguram o próprio filho em casa para cortar cabelo. E aí é onde a gente resolveu elaborar esse curso para os pais para ensinar a forma correta, né? Como abordar essa criança, como fazer um atendimento humanizado dentro de casa. Né, Fábio? Pra você ver, é meio assim, nossa, mas conscientizar os pais de fazer um atendimento humanizado é isso mesmo, né? Olha para você ver aonde a gente chega, né? Sim, sim. E é um caminho, né? É um caminho. Então, Conhecimento porque cada vez mais especializado, né? a demanda só está aumentando, né? E eu mesmo aqui no meu salão, Fábio, tô atendendo na faixa de quase 10 autistas diariamente, Caramba, né? A gente está chegando, eu chego quase na faixa de 300 autistas mensal aí, mensal, né? atendidos. E só tende a aumentar, porque como não tem muitas outras, né, barbearias que buscam se especializar, os pais eles vão sempre procurar locais especializados. Sim, Sempre. Eu ia para a cidade vizinha aqui, na verdade, passava outra cidade ainda, para procurar dentista para os meus filhos, né? A minha cidade está cheio de dentistas, né? Mas a gente atravessava duas cidades para ir num local especializado em crianças atípicas, né? Então, os pais, eles não medem esforços, né, para encontrar locais onde consigam, né, um local adaptado, um local inclusivo, um local profissionais capacitados, né? Porque sabem que isso vai impactar diretamente na qualidade de vida, né, na adaptação da, da criança, né? Então, locais para fazer exames adaptados, a gente encontra também, né? Dentistas, clínicas, escolas, né? Igrejas que têm se adaptando, né? Eu visitei uma essa semana que colocou uma sala, a sala azul, justamente para adaptação de autistas, para que os pais possam ir na igreja e as crianças fiquem na sala. Então, quanto mais a sociedade tiver locais inclusivos, né, menos barreiras as pessoas atípicas vão ter para qualidade de vida, né, para ter seus direitos garantidos, né? sim, qualidade de vida. É... Ô, Fabio, incrível que pareça, aqui no nosso salão, a maior dificuldade que eu tô percebendo dessas crianças em cortar cabelo é por estar cortando a força, né? Por estar segurando essas crianças para estar cortando o cabelo. E os pais não ter a informação que é possível fazer de outro jeito, né? Eu tenho me deparado muito com famílias assim. Não, mas
Eu sempre segurava porque eu não sabia que tinha esse tipo de atendimento, né? Então, para mim, era assim, eu tinha que segurar ele e o cara cortava e pronto, né? Eu não sabia que tinha um atendimento mais direcionado, mais, né, Sim, unificado. sim, sim. A contenção ela nunca é o ideal, né? Porque você está deixando claro ali que é um ambiente aversivo. Você está deixando claro que é um ambiente que não respeita, né? Não respeita o assentimento, a vontade, né? Da criança. E isso gera traumas, né? E os traumas dificultam ainda mais no futuro, porque experiências negativas fazem com que aumente a fuga, a esquiva, né? Então, a próxima vez que tiver que cortar o cabelo, a gente acha que vai estar melhor, não vai estar pior, né? Só vai piorar, né? Então, a criança que vai, né, fazer um exame, é forçada a fazer o exame, a próxima vez que precisar fazer o exame, vai piorar. A criança que é forçada a cortar a unha, né? Tem crianças que, ela no começo, ela até aceita cortar a unha, né? Mas ela às vezes tira, né? E aí, de tanto forçar, daqui a pouco ela não quer nem mais ver um cortador de unha, né? E aí precisa cortar dormindo, enfim. Então, a contenção, ela sempre, ela é uma punição muito forte, né? Então, ela sempre vai causar comportamento de fuga, comportamento de esquiva, e não é aconselhável, né? Principalmente quando a gente tem outras técnicas para fazer um trabalho mais humanizado, né? Uhum. Ô, Fábio, uma dificuldade que eu vejo também com essas crianças é dos profissionais até, é se comunicar, né, com essas crianças, né, entender. Né, você como pai atípico, né, como você tem alguma dica assim para os profissionais de como se comunicar com essas crianças, como, né, você conseguir entender melhor essas crianças? Então, a comunicação alternativa ela é fundamental. Na verdade, assim, a, a grande barreira é quando a gente não compreende a criança e quando a gente não consegue se fazer compreender, né? Quando a criança não tem, então, comportamento de ouvinte, ou seja, ela não entende o que você está dizendo para ela, e quando ela não consegue expressar necessidades e desejos, ela não consegue dizer o que ela quer, dizer o que ela não quer. Isso é o que mais causa prejuízos e o que mais dificulta o trabalho de qualquer profissional, na escola, na clínica, em Sim, qualquer local, né? E aí a gente precisa pensar em formas, primeiro, entender com a família qual é a forma de comunicação atual, que esses locais eles não são centros de ensino, né? Então acho que o grande segredo aí é entender com a família qual é a comunicação que a criança já traz, mas saber lidar com aquela forma de comunicação, né? Então, crianças com autismo geralmente utilizam comunicação alternativa. Então, os centros já podem ter uma prancha de comunicação alternativa, né? Comunicação gestual, né? Falar sempre de uma maneira mais objetiva, porque aí eu vou ter mais chances de me adaptar à forma que a criança se comunica e também que a criança compreende o que é comunicado, né? é. Eu uso muito aqui no salão, né, conversar, falar todos o procedimento que eu vou fazer antes, né? Se eu vou usar uma máquina, eu costumo falar para a criança, ó, o tio vai pegar essa máquina, vai passar aqui, né? Eu mostro o meu cabelo, como é que é, eu deixo, às vezes eu dou na mão da criança para a criança sentir o objeto, descobrir o que o objeto faz primeiro para depois a gente fazer esse procedimento. Isso ajuda muito, né, Fábio? É um jeito de se comunicar aí para a criança aí, através de figuras também, né? A gente indica para os pais fazer uma antecipação para a criança, né? Uma previsibilidade. Isso ajuda muito também, Sim, né? sim, Na hora, perfeito, muito bom. né? A gente está indo. O caminho é a troca com os familiares, né? Porque aí você ganha um atalho, que é conhecer a criança. Se o segredo do trabalho é a individualidade, eu preciso conhecer o meu cliente. Eu poderia até conhecer ele a partir de uma avaliação com ele mesmo, mas isso levaria muito tempo e muitos erros, né? Então, se eu tenho uma entrevista com as pessoas que mais conhecem ele, que são os pais, os responsáveis,
eu passo a conhecer a criança a partir dessa entrevista e faço as minhas adaptações para poder interagir e fazer o meu trabalho com esse aprendiz, né? Uhum. Ô Fábio, você com a sua experiência, assim, né, pra gente tá chegando ao final aqui da nossa entrevista, o que você, né, tem para dizer, assim, para os profissionais que tá em dúvida ainda de começar esse trabalho, né, você como profissional da área aí, né, na parte de aba, que você espera, né, do profissional? Até acho que a demanda para toda a área, né, para atender o autismo está em falta, né? Sim, sim. E aí É, quando não você só fala em corte de cabelo, então, não só nessa área, mas nessa área bem evidente, né? Corte de cabelo especializado é raridade ainda no Brasil. Mas todos os profissionais que estão acompanhando aqui, às vezes de outras áreas também, área da saúde, área da educação, né? É fato que os diagnósticos estão aumentando, é fato que nós não temos profissionais capacitados, a gente estima em torno de 5 milhões de autistas no país, né? 5, talvez até mais, milhões de autistas no país. Nós temos 400 mil psicólogos, né? Nós temos 40 mil fonoaudiólogos, temos 17 mil terapeutas ocupacionais. Então, nós não temos, nem na área da saúde, nós não temos profissionais. Mesmo se pegasse todos os profissionais só para essa demanda, nós não temos profissionais. não Se a tem. gente pegar a quantidade de profissionais capacitados, especializados, então, Nossa, é diminui, né? gritante. Nós não temos profissionais para toda essa demanda. Então, assim, tem uma demanda muito grande. Então, tem muita oportunidade de trabalho, lógico. O autismo é o maior investimento nos Estados Unidos, é o maior investimento na área da saúde, o tratamento e o ensino na área do autismo. Aqui no Brasil, a gente não tem muita estimativa, né, dos ministérios, mas estima-se que também, né, tem muito recurso destinado, alocado, especialmente com leis mais recentes que vem surgindo, né? Então, é uma demanda muito grande, precisa de profissionais capacitados. A dica é: se veja como tendo vocação para a área, né? Primeira coisa, assim, por que que você quer fazer isso? Porque tem oportunidade e vai ter, então, remuneração, vai ter prosperidade, né? Desde que eu faça bem feito. Então, o primeiro passo é: eu tenho vocação, né? Eu vou saber lidar com crianças, eu estou aberto à neurodiversidade, eu tenho comportamento empático, eu tenho a capacidade de comemorar pequenos ganhos, a capacidade de perseverar, de ter paciência, bom humor, né? Então, ter vocação para a coisa. Agora, se eu tenho vocação, né? Aí é só eu buscar capacitação, né? Se eu tenho vocação e tenho a oportunidade, eu preciso só me capacitar, que aí eu vou fazer um bom trabalho e como assim é muito comum, eu me destaco rapidamente, né? Eu viro uma Sim. referência, porque os pais vão indicando para os outros rapidamente a coisa toma uma proporção grande. Então, tendo vocação, buscando se capacitar, fazendo um bom trabalho, com certeza tem espaço aí para muito mais gente, porque é uma área que está precisando muito de profissionais Muito, capacitados. né? E então, e o nosso desafio aqui, Fábio, é isso, é conscientizar mais pessoas da área, né, mais profissionais para vir se especializar nessa demanda, né? Igual você falou, não adianta você não estar preparado para receber, né, esse público, porque igual eu falei esses dias numa live aí, você querendo ou não, você vai atender um autista aí, querendo ou não, vai ter um sentado na sua cadeira. Isso é fato, né, Sim, Fábio? Não tem como. E eu acho que esse profissional que quer se destacar, ele tem que se especializar, né, para saber atender, para saber preparar o ambiente para receber essa demanda aí que cresce a cada dia, né? E igual aqui em São José, eu sou o único que faz esse tipo de atendimento, Fábio. aí você E vê. olha o tamanho dessa Né? cidade, É uma cidade né? grande, né? Você vê, né? Para você Então, ver. Aqui, por exemplo, na nossa cidade, mais de 100 mil habitantes, não tem, né, profissional especializado, né? Nem na região, pelo menos na região toda eu desconheço, que é a região de Cabo Frio, Búzios, né, eu desconheço. tá bom. Ô
Ô, Fábio, então estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, né? Muito obrigado por você vir aqui bater esse bate-papo com a gente. Sempre que você está aqui, a gente consegue aprender muito com o seu conhecimento. Muito obrigado aí por aceitar novamente participar com a gente. Nada, eu fico à disposição, parabéns aí pelo trabalho, que a gente possa inspirar mais e mais profissionais para vir para a área, né? E poder ajudar mais e mais pessoas, porque tem muitas regiões que não tem, como a nossa aqui, na minha, não tem profissionais capacitados nessa área e em tantas outras, né? Então, um grande abraço aí, a gente se vê numa próxima vez. Obrigado, Fábio. Até mais, então. Boa tarde. Beijo. Boa noite.